Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Pan Atelier. Se você chegou aqui agora e não me conhece, meu nome é Pamela Veríssimo, eu sou artesã e professora de artesanato. Na videoaula de hoje, eu trouxe para vocês um projeto de guirlanda utilizando o e-book de gatinhos da professora Tânia Marquato. E eu vou mostrar para vocês qual será a peça ensinada hoje. Vamos trabalhar nessa peça aqui, que é uma guirlanda de porta com a mensagem Lar Doce Lar. Vou ensinar vocês a fazerem um esponjado, sombreado ou chanfrado, luz seca na peça, enfim, vamos fazer a composição completa. Se você gosta de peças em pintura country, peças de gatinhos ou decorativas para casa, deixe sua curtida, comente, compartilhe para ajudar na divulgação e crescimento do canal. Assim eu vou saber o que vocês gostam de ver e aprender aqui no Pan Atelier. Todos os materiais eu mostro para vocês aí no decorrer da videoaula e esse é um projeto bem simples de ser feito. Bora lá conferir então o passo a passo? Vamos lá para a videoaula. No projeto de hoje, nós vamos fazer essa linda guirlanda de porta de gatinho, tá? Eu já adiantei um pouco aqui o processo e vou mostrar para vocês as cores que eu já passei fundo e o que eu já consegui adiantar aqui para a aula não ficar muito longa. Nessa primeira parte, nós vamos trabalhar com a guirlanda e o gatinho, tá bom? Então, aqui eu vou mostrar pra vocês o que eu já passei. Na guirlanda, eu preparei o MDF, assim como todas as outras pecinhas aqui. Apliquei 2 demãos da tinta branca e reservei dessa forma. O gatinho, eu pintei com a cor sépia, o corpinho do gatinho. Aqui a parte do rabinho, a patinha, o rosto e o passarinho, eu pintei com a cor mineral. A asinha do passarinho, eu pintei com a cor aquamarina. O bico do passarinho com um tom de laranja, ó. O biquinho, o olhinho eu fiz de preto, tá? As orelhinhas e o nariz, eu peguei o tom salmão e clareei um pouco com o tom palha, tá? E depois eu sombreei com esse tom salmão. Sombreei, né, gente? Não é sombreei, não, é sombreei. Ou seja, chanfrei essa região aqui e fiz uma luz também com chanfrado com a cor mineral no nariz. Então, foi isso que eu já fiz aqui no gatinho para adiantar. Aqui no aplique de casinha, eu pintei o telhadinho da casinha com a cor cereja. Tudo, pessoal, eu passei 2 demãos, tá bom? A casinha, tom mineral. O buraquinho aqui pro passarinho entrar na casinha, uma demãozinha só de sépia. A parte de baixo da casinha, eu passei o tom azul country. Vou filmar mais de pertinho. O vaso, eu fiz uma pintura bem aguadinha com o tom marrom. Tem bastante tinta nesse projeto, né, gente? Mas vocês vão usar bem pouquinho. As flores, vamos lá. Eu utilizei a cor cerâmica, misturei com o tom palha. Então, eu fiz um tom de rosa mais escuro, um tom de rosa mais claro. O miolo das flores, eu utilizei um boleador e fiz com a cor caramelo. Agora, as folhas,
eu clareei um pouco o verde oliva também com a cor palha. Eu vou pegar o potinho aqui para vocês verem. Ó, esse é o tom verde oliva e esse é o tom palha. Eu clareei pelo menos uns 2 tons para poder fazer as folhas, tá bom, gente? E na placa, que depois nós vamos escrever lar doce lar, eu apliquei 2 demãos da cor palha. Então, foi isso que eu já adiantei, essas foram as cores. Vocês podem utilizar tintas PVA ou acrílica, tá? Vamos começar aqui pela guirlanda. Pra gente fazer um trabalho bem legal nessa guirlanda, nós vamos utilizar hoje a nossa querida esponja marinha, para fazer um marmorizado bem legal. Então, para trabalhar com a esponja marinha, temos sempre que ter água e precisamos trabalhar com ela umedecida. Então, vou deixar ela hidratando na água e vou pegar as cores que nós vamos utilizar nesse marmorizado. Aqui na bandejinha de isopor, eu coloquei um pouco da tinta palha e a tinta caramelo. Com a esponja marinha úmida, eu tiro um pouco o excesso da água. Com um lado da esponja, eu venho aqui na tinta palha, trabalho um pouquinho aqui no azulejo, dou leve batidinhas. E aí, eu vou vir para a peça. Com um lado com a tinta, eu dou batidinhas. Com o outro lado da esponja, eu suavizo essas marcações, marmorizando essa tinta, tá? Vou fazer isso aqui na guirlanda toda. Primeiro eu venho com a tinta, com o outro lado eu venho suavizando. E com o mesmo lado sujo de palha, eu venho aqui no tom caramelo, ó. Em algumas partes, eu vou manchando aqui a peça, ó. Coloco bastante aqui, com o outro lado eu suavizo. Tá? Tem que fazer esse processo quando tudo ainda estiver molhadinho. E aqui, pessoal, vocês podem deixar mais manchadinho, menos, aí vai de gosto, tá? Assim já tá ótimo. Eu coloco a minha esponja na água para poder fazer a limpezinha e eu vou secar essa guirlanda para ver como que ficou esse marmorizado. E a guirlanda ficou assim com o marmorizado seco. O próximo passo é fazer o sombreado ao redor aqui dessa guirlanda. E esse processo eu vou fazer com a tinta caramelo, que foi a mesma tinta que eu marmorizei aqui com a palha, né? Que é um tomzinho mais escuro. Dá uma limpadinha na mão aqui. Para isso, eu vou utilizar o pincel angular de tamanho 12 e o pincelzinho mop para fazer uma limpezinha se necessário. Aqui no canal tem uma videoaula focando bastante em sombreado, então eu vou deixar o link para vocês dessa videoaula aqui no box de informações, e aí vocês conseguem ver bem detalhadamente. Então, primeiro passo, sempre hidrata o pincel na água. Esse pincel a gente não pode trabalhar com ele seco. Tira o excesso, tem sempre um paninho próximo para poder tirar o excesso também da água. Pontinha do pincel na tinta, movimentos, ó, de vai e vem, para construir o seu sombreado. Aqui eu estou utilizando um azulejo, né? Quem acompanha aqui os vídeos do canal sabe que eu gosto de trabalhar no azulejo, mas vocês podem também trabalhar em bandejinha de isopor. Depois de trabalhar aqui para a peça, depois de trabalhar aqui no azulejo, é só vir pra peça. Ó, meu pincel ainda tá seco, eu só molho ele, tiro um pouquinho do excesso e volto aqui pra peça. Então, faz um movimento de vai e vem, com a mão bem leve.
Dá leve batidinhas aqui na parte onde fica a marcação da água. Faz todo o processo novamente, hidrata o pincel na água, tira o excesso, pincelzinho na tinta, trabalha no azulejo e vem pra peça. Então, eu vou fazer esse processo aqui de sombrear essa região interna da guirlanda e a região externa 2 vezes. Secando as demãos, tá? Faz a primeira demão, seca e faz a segunda. Isso que eu vou fazer, tá? Então, pra não ficar sempre usando o secador e a gente tem outras pecinhas pra fazer nessa videoaula, eu vou deixar secando naturalmente essa demão aqui, né, que é a segunda demão do sombreado. E pra finalizar essa peça, depois é só fazer o retoquezinho aqui nas laterais e fazer a pintura também na parte de trás, aí já vai tá ok. Então, eu vou deixar essa pecinha aqui secando. Dar uma limpadinha aqui no azulejo. E agora, nós vamos começar a sombrear aqui a parte do gatinho. Ó, o gatinho aqui. Então, vamos começar a fazer sombreado no passarinho, no gatinho, utilizando também pincel angular, mas com numerações diferentes, né? Porque de acordo com o espaço que nós temos, a gente tem que pegar o pincel, né, com um tamanho adequado. Agora, essa etapa eu vou começar a filmar um pouquinho com mais de zoom para vocês verem de pertinho que, como essa minha pecinha aqui ela foi recortada a laser, mesmo pintando a gente consegue ver o risco, né, aqui por baixo da cor sépia continua o risco do laser. Então, a gente vai seguir esses riscos e começar a dar mais vida pro aplique aqui pro recorte. Aqui no meu godezinho, eu já tenho uma misturinha de uma tinta que eu preparei. Eu utilizei o tom concreto com a cor mineral e criei esse tom um pouco mais claro, pra gente sombrear essa região que eu pintei com mineral, tanto do passarinho quanto do gatinho. Então, a gente vai começar aqui pelo passarinho. Pra sombrear aqui o passarinho, eu vou utilizar o pincel angular também de tamanho 12, que é o que a gente estava trabalhando na guirlanda. Venho aqui com o pincel na água, hidrato, tiro o excesso, pontinha do pincel na tinta, dou uma trabalhadinha aqui no azulejo, para matizar bem a tinta.
Eu vou fazer essa parte inferior do passarinho, ó, começando por aqui. Uma demão bem clarinha, tá? Bem suave. O meu pincel tava com pouca água. Volto e faço todo o processo novamente. Vou deixar essa partezinha aqui secando e vou fazer aqui a parte inferior da cabeça do gatinho com a mesma cor. Aqui eu passei um pouquinho, venho com a parte de trás do pincel e retiro aqui. Vou pegar também um cotonetezinho. Aqui, ó, pra fazer essa limpezinha aqui quando necessário. Ó, tá ficando assim. Vou secar, dar mais uma demão. Mas enquanto isso, pra poder aproveitar aqui, eu já vou sombreando aqui a parte interna do gatinho com a cor palha. Então, venho com o mesmo pincel, hidrato, ó. A cor palha é essa daqui. Trabalho aqui no azulejo, venho pra peça. Vou pegar um pincelzinho menor, esse daqui é da linha Zen, da Royal, tamanho 3/8. Hidrato na água, tiro o excesso, tinta palha. E vou fazer aqui a parte da patinha.
E agora, com um pincelzinho menor, que esse aqui de 1/4, eu vou sombrear essa região e essa região com essa cor concreto que eu clareei. Mesmo processo. Hidrato o pincel na água, tiro o excesso, pontinha do pincel na tinta, trabalho e venho pra peça. E vou aplicar também 2 demãos. Prontinho, o sombreado aqui do rabinho, das patinhas já está seco. Eu apliquei 2 demãos, né, como eu comentei com vocês. E fiz também a sombra aqui nos dedinhos. Agora, para dar uma quebrada nesse palha que ficou bem claro, eu vou utilizar o tom concreto para chanfrar novamente essa região. Então, eu venho aqui com o pincel de tamanho 12... hidrato, dou uma trabalhada aqui, ó, no azulejo e venho pra peça. Prontinho, sombreado seco. Eu aproveitei e fiz aqui também essa parte do rabinho, tá, pessoal? Com a mesma cor, que é a cor concreto, não aquela que eu fiz clareada. Agora, a gente vai pro passarinho. E no passarinho, como eu comentei, eu pintei a asinha com a cor aquamarina. Pra gente sombrear essa parte, eu vou utilizar esse aquamarina com um pouquinho do sépia. Coloquei aqui no azulejo. Espero que vocês estejam vendo aí, porque eu tô filmando com um zoom. Vou pegar um pincel pequenininho, ó, esse aqui, ó, de 3/8, que deve ter uma numeração 10, tá? Então, eu molho a pontinha do pincel no aquamarina, um pouquinho do sépia, trabalho aqui, ó, no azulejo, pra misturar essas 2 tintas, e venho aqui fazendo a parte inferior da asinha. Ó. Bem transparente. Faltou água no pincel? Volto, hidrato. Tiro o excesso, aquamarina, sépia, trabalho, ó, pra matizar essa cor, volto aqui, ó. E vou fazer também na outra asinha ali com um pincelzinho menor, porque a região é menor.
vou secar e dar mais uma demão. Então, aqui eu dei 2 demãos com o aquamarina misturadinho com o sépia e a terceira demão eu vim mais com o sépia, tá? Pra ficar um pouco mais escuro. Peguei um pincelzinho de pituá número 00, vou fazer uma luz seca nessa asa, pra ficar bem bonito. Então, eu vou fazer essa luz com a cor branca. Ó, vou colocar aqui. Coloco tinta aqui no pincel, giro ele pra tinta entrar. Deixa eu ver se eu tenho um paninho seco aqui. Tem. Tá meio encardido, mas tenho, né? Então, eu venho aqui no paninho seco, ó, tiro bem o excesso do pincel, faço um testezinho na mão, ver se ele tá pintando ou não, porque eu não quero pintar. E eu venho fazendo o movimento circular. Bem suave, tá, gente? A mão bem levinha. E aqui na parte superior dá pra fazer tipo uma pátina. Pronto, ó. Só pra dar mais uma vida aqui pra asa do passarinho. Vou secar. Dá uma limpadinha aqui. Pronto. E agora, para deixar esse passarinho ainda mais bonito, eu vou fazer pontilhado, utilizando esse pincelzinho da Tigre, que é o pincel liner, e a tinta preta. Deixa eu pegar ele aqui do outro lado. Ó, tinta preta. Então, vou hidratar o pincel na água, tiro bem o excesso, molho aqui na tinta, trabalho no azulejo, aperto o pincel e giro, aperto e giro. Carregar ele aqui, né? E venho pra peça. Vou aproveitar que já tô com esse pincel, eu vou fazer o fuço do gatinho, os olhos, que esse gatinho também está com o olhinho fechado. Tá dormindo, né, esse preguiçoso? E vou... Eu vou vir com um boleador. Deixa eu ver onde eu coloquei meu boleador. Aqui. Não, tá aqui. Esse aqui é menorzinho. E vou fazer um brilhinho bem pequenininho no olho desse passarinho, para que possa ficar secando depois naturalmente. Uma sujeirinha aqui. Deixa eu dar uma limpadinha. Pronto. Eu venho com o boleador com o lado mais fininho. Faço
4 pontinhos e venho pra cá, pra ficar bem pequenininho. De novo. Bastante cuidado pra poder ficar assim. Vou aproveitar, fazer a maquiagem já desse gato. Deixa eu pegar aqui o meu blush. Ó, já peguei aqui minha esponjinha com o blush. Vou fazer bem aqui a bochechinha. De um lado, do outro. Bem bonitão. Depois de fazer a bochechinha, nós vamos fazer os bigodes, né? E depois o brilho. Então, para fazer o bigode, eu vou utilizar a cor marrom escuro. Marrom, desculpa, gente, não é marrom escuro não, só o marrom. Pra ficar ainda mais charmosinho, a gente vai fazer aqueles mini poazinhos aqui, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vai ficar bonitão. Brilho nas bochechinhas. Um brilhinho aqui, outro brilhinho aqui. Olha o charme desse gato, gente. Quem é que aguenta, né? Tampar as tintas. E agora, também, pra fazer mais uma graça aqui na asa do passarinho, com o tom salmão, eu vou fazer uns poás com o mesmo boleador. Ó, tom salmão, só que eu vou virar o lado aqui do boleador. E vou fazendo aqui, ó, em forma de triângulo. Essa estampinha. Ó, achei que ficou muito grande esse poá. Venho aqui com o cotonete umedecido na água. Retiro. Com o lado seco eu dou uma secadinha. Achei que esse aqui também ficou bem grandão. Fazer com o outro lado do boleador, que eu tô achando que ficou muito grande. Vou fazer aqui na outra asinha. Ficou melhor. Acho que tá bom, tá ótimo. Olha que lindo. O gatinho agora já está finalizado, né? Eu só vou deixar secando esses poás naturalmente para depois invernizar a peça. E vou colocar aqui a guirlanda para vocês verem como que já tá ficando lindão. Olha que lindo, tá? Próximo passo, nós vamos trabalhar com essa pecinha aqui. Eu vou dar uma geralzinha aqui e já volto pra gente começar a fazer o sombreado. Bom, pessoal, pra adiantar aqui a casinha, eu já dei uma demão de chanfrado. Então, eu vou dar a segunda demão aqui com vocês, tá?
Vamos começar aqui pela casinha com a cor concreto. Estou com um pincelzinho aqui de 3/8, hidratado, trabalho aqui no azulejo e venho pra peça. Então, eu vou fazer todo ao redor aqui da casinha. Enquanto esse ladinho vai secando, eu vou trabalhar com o sépia. E com o sépia e o mesmo pincel, eu vou fazer uma sombra aqui embaixo da casinha. Uma sombra aqui nas laterais do vaso, ó. Pra ficar mais bonitão. Uma sombra aqui embaixo. Também. Não vou chanfrar, tá, pessoal, aqui as florzinhas, porque são muito pequenininhas. Então, vou fazer mais assim por cima esse sombreado para dar um pouco de profundidade em algumas partes. Aqui na lateral da haste, onde tá a casinha, com sépia também, ó. Bem transparente. No telhado, com o sépia, tudo com o mesmo pincel e com a mesma tinta. Aqui nessa região. Agora eu vou secar para poder fazer o outro lado da casinha. Uma sujeirinha aqui. Prontinho. Para dar uma luz aqui no buraquinho da casinha, vou vir com a tinta branca, com o mesmo pincel, vou fazer uma luz do lado esquerdo. Bem transparente. Eu vou dar só uma demãozinha, tá? Vou secar novamente. Prontinho, e a casinha está ficando assim. No telhado, eu vou utilizar a cor mineral e o mesmo pincel. Vou fazer umas linhas aqui no telhadinho. Então, hidratei o pincel na água, tirei o excesso. Vou começar aqui pelo centro. Ponta e a ponta, ó. Depois de fazer esses 3 riscos, eu vou continuar fazendo os risquinhos agora no meio, ó. No meio, no meio. Puxar mais um aqui, ó. Aqui e aqui. Tá? Então, ficou assim o telhadinho. Bem charmosinho, né? E vou fazer uma vírgula aqui, que vai ser a luz também na entradinha.
Então, ficou assim esse aplique, nós já encerramos também. Pra fazer mais uma graça, né, gente? Quem quiser dar mais uma vida para essas florzinhas, vem com o boleador e faz uns poazinhos aqui no miolinho, ó. Então, essa parte também já está ok. Vamos ver os elementos aí que já estão prontos. Olha que lindo, gente. Então, essas duas peças vou deixar separadinhas para depois envernizar. Para encerrar, vamos trabalhar agora aqui na plaquinha com a mensagem Lar Doce Lar. Eu tinha pintado com a cor palha e mostrei para vocês no início do vídeo, mas eu mudei de ideia. Por quê? Porque senão essa plaquinha ficaria muito apagadinha, porque a guirlanda também eu fiz com um tom claro e tem um pouco de palha com caramelo. Então eu resolvi pintar da cor aquamarina, que é a cor que a gente já está trabalhando, né, há um tempo aqui nesse projeto. Passei, né, 2 demãos dessa cor e aqui eu já fiz uma misturinha dessas duas cores aqui, que é a cor sépia com aquamarina, para que a gente consiga fazer o sombreado também nessa plaquinha. Para sombrear, vamos utilizar o pincelzinho 12. Então, vamos hidratar em água, né, gente? Esse vídeo tem bastante sombreado. Tira um pouquinho do excesso, pontinha do pincel na tinta. Dá uma trabalhada aqui no azulejo e vou vir para a peça. Eu vou dar 2 demãos com essa cor. Depois eu vou vir com uma demão bem transparente da cor sépia. Bom, pessoal, deu um probleminha aqui na minha câmera, eu achei que estava gravando e não estava. Então, eu vou explicar o que eu fiz aqui, né? Eu terminei de dar a segunda demão desse tomzinho aqui, ó, que eu escureci, que é o aquamarina com o sépia. Depois eu vim com uma demão bem transparente, fazendo a terceira demão do chanfrado. Nas letrinhas, eu utilizei a cor preta com esse pincelzinho aqui, que é o pincelzinho liner. Tem outras videoaulas que eu faço, né? Essa escrita aqui, então é bem simples. E depois, com o mesmo pincel e a tinta palha, eu fiz o pontilhado na parte de cima e na parte de baixo. E para complementar, com um boleador e a cor preta, eu fiz os poazinhos nas letrinhas, tá? E foi assim que ficou a plaquinha. Agora eu vou montar aqui para vocês terem uma noção aí de como que está ficando esse projeto. Ó, a guirlandinha, a placa, o gato com o passarinho, a casa de passarinho com o vaso.
Olha que lindo que tá ficando. Então, para finalizar, eu vou envernizar aqui a peça, vou fazer a colagem dos recortes com a cola branca, tá? Mas aí vocês podem fazer com cola de silicone e cola instantânea, tá bom? Eu gosto de trabalhar com essa cola aqui. Depois de colado, envernizado bonitinho, eu vou trazer o resultado final para vocês conferirem. Vim trazer para vocês o resultado final após a secagem do verniz e a colagem dos recortes. E a peça ficou assim. Coloquei o gatinho um pouco mais para fora aqui da guirlanda, o vasinho com a casinha também. Na parte de trás eu fiz o acabamento em preto. E aí, gente, gostaram de mais uma videoaula? Espero que sim. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e ative o sininho para que você receba todas as notificações quando eu postar vídeos novos. Por hoje é só. Gostaria de dizer que eu amei fazer esse projeto, tá bom, gente? E espero aí os comentários de vocês para saber se vocês também gostaram. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Tchau!